Começa agora o programa Toque de Bola especial da Web Rádio CDR. Apresentação Edilson Lima. Comentários do professor Chicão, Arthur Ortega e Ailton Senov. Direção de Esportes Edmundo Lima Filho. Direção Geral Cris Silva. Edilson Lima. Muito boa noite, meus amigos aqui da Web Rádio CDR. Estamos chegando na noite desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Começando mais uma semana e começando mais um Campeonato Brasileiro. E com o início do Campeonato Brasileiro, vou falar uma coisa. Ao grande destaque do Campeonato Brasileiro, quem está sendo? Vocês vão ver daqui a pouquinho, o assunto vai ferver. Vai ferver em cima do nosso diretor de esportes, o Edmundo Lima Filho. Não sei porquê, mas tudo indica que esse ano quem vai tomar conta de tudo será o Edmundo Lima Filho, em virtude do que está acontecendo, né, no nosso Campeonato Brasileiro, no nosso futebol. Antes era o paulista, agora é o brasileiro. Por quê? O que está acontecendo com relação a todas essas coisas? A questão toda é a arbitragem. A arbitragem está uma calamidade aqui no Brasil. Muito ruim a arbitragem no Brasil. Podemos dizer que não temos mais árbitros tão competentes como nós tínhamos antigamente. Nesta primeira rodada, foi brincadeira o que nós vimos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A questão toda da arbitragem nessa primeira rodada foi demais. Mas tudo bem, vamos falar muito a respeito disso, falar dessa primeira rodada. E eu quero saber uma coisa, porque eu achei engraçado, eu estava olhando aqui as partidas e hoje não tem nem jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vi o Santos não jogou, não vai jogar a primeira rodada? O que será que está acontecendo? Boa noite, Edmundo Lima Filho. O que aconteceu? O Santos não jogou a primeira rodada? Já vai entrar direto na segunda? Porque eu não entendi essa. Opa! Olá, pessoal! Estou chegando. Boa noite, meu querido Edilson Lima. O grande enciclopédia da nossa equipe, Arthur Ortega. Quando ele não... Agora, semana que vem, ele não estará aqui, né? Vai lá para... Acho que a Coreia, a China, sei lá onde que tem o próximo grande prêmio, daí nós não contamos com ele. Mas é isso, meus queridos ouvintes do Toque de Bola Especial, mandando um beijo a todos, desejando uma ótima semana, bem tranquila para todos. Enfim, é a mesma coisa que você falar que o Palmeiras não tem Mundial, né? Então, a coisa vai pegar, porque se o Palmeiras não tem Mundial e o Santos não está no Campeonato Paulista, eu vou ficar meio pirado aqui, não sei o que eu vou responder para os meus ouvintes. Mas, na realidade, o início de Brasileirão, como eles são ruins. Deus do céu, esses árbitros brasileiros esqueceram o que é apitar futebol. É uma pena. Teve jogos polêmicos e teve jogos tranquilos também. Vamos ter muita coisa boa aí para falar. E os paulistas começaram na gangorra. Perdeu, empatou e venceu. Quer dizer, então aquela gangorra. Quem está dando risada são os cariocas outra vez, hein? Valeu, Edilson! Vamos ver direitinho o que vai dar, o que está acontecendo, para que nós possamos saber direitinho quais são as coisas que estão acontecendo com as equipes. O Edmundo, como eu também já me perdi nesse final de semana com relação ao Campeonato Brasileiro. O Paulista já acabou a semana passada com o Palmeiras ganhando o título. Nós já estamos no Campeonato Brasileiro. E a pergunta ele não respondeu diretamente. Mas eu pergunto para o Arthur Ortega, que está conosco, né, para nos falar a respeito. Eu não vi, hoje não tem jogo do Campeonato Brasileiro. E no final de semana também não apareceu o jogo do Santos. Quer dizer que o Santos só joga na segunda? Boa noite, Edilson. Boa noite, Edmundo Lima Filho. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, inclusive, eu vi um meme, né, nesses que tem tantos pela internet, daquele filme Pulp Fiction. John Travolta entra numa sala e fica com os braços abertos, olhando de um lado para o outro. Né, e ao fundo tá a Vila Belmiro, né? O pessoal tirando um baratinho aí do Santos Futebol Clube na Série B. Mas eu acho assim, eu até vou perguntar para um santista qualquer hora, tô achando
que não está sendo tão doloroso assim, não. Por quê? Parece que o tempo está passando mais rápido. Parece que foi ontem que o Santos foi rebaixado, né? Já vai começar a Série B, mas o Santos prestigiado com o vice-campeonato paulista, fez uma boa campanha na primeira fase. Então, você vê, o Santista talvez não esteja tão preocupado como passou o Cruzeiro recentemente. O próprio Corinthians, em 2007, quando caiu, a gente não sabia se ia ter força para voltar, teve que montar um time. Na época era a Medial Saúde, que chegou como patrocinadora nova, né? E a gente, aos poucos, foi montando um time, mas o torcedor santista está confiante. Eu acho que o Santos sobe até pela concorrência, viu, Gilson? Tem pouca gente que pode pôr medo no Santos na Série B, mas quando isso nós vamos tirar um pouquinho de sarro deles, não tenha dúvida. Tá na segunda, então está na segunda-feira, está na segunda divisão. O Santos, infelizmente, está na segunda divisão, como o Edmundo disse, seria uma gangorra, mas essa é uma gangorra pensa, né? Porque nós temos só 3 equipes paulistas, que 3 não, temos 4, né? Porque temos o Bragantino também jogando, é que todo mundo, nós falamos, né? Todo mundo, porque quando a gente fala assim, nós nos colocamos nesse meio de todo mundo. Falamos só de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Santos. Agora o Santos não está. E aí a gente esquece, por exemplo, um Bragantino, que é uma das forças agora também do nosso futebol paulista dentro do Campeonato Brasileiro. O Edmundo falou, o Campeonato Carioca, as equipes cariocas, melhor dizendo, que saíram bem melhor, isso e aquilo outro. Nós tivemos aí uma derrota do Botafogo, que jogou muito mal diante do Cruzeiro, mereceu a derrota mesmo. O Flamengo venceu, o Flamengo venceu, mas de uma maneira roubada, no meu ponto de vista, ou então roubaram o Corinthians. Das duas, umas. Ou roubaram o Flamengo, a equipe do Atlético Goianiense, ou roubaram o Corinthians, porque o lance da jogada foi o mesmo. E só que o Flamengo teve a vantagem, né? Que ganhou o pênalti. Depois o Edmundo vai comentar isso daí, o Arthur Ortega também vai comentar isso daí. O Fluminense, aí que tá, empatou com o nosso Bragantino. A gente fala tanto, né? Que é o que eu acabei de falar. Nós falamos muito de Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E esquecemos do time do interior, que é o Bragantino, uma das forças também aqui do nosso futebol, a força do futebol interiorano aqui de São Paulo. O Bragantino empatou brilhantemente contra o Fluminense, jogando fora de casa, hein? Lembrando, jogando fora de casa, jogando lá no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a situação tá mais ou menos por aí. Eu acho que o melhor resultado foi o do Palmeiras, vencendo por 1-0. Aí nós tivemos também o Internacional conseguindo um bom resultado. Só para vocês terem uma noção, Internacional 2-1 em cima do Bahia, jogando em casa. Criciúma e Juventude, Criciúma voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, empatando com o Juventude, 1-1. O Fluminense empatou em 2-2 com o Bragantino. O tricolor do Morumbi perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. Sei não, hein? Eu acho que o treinador do São Paulo está na corda bamba. Vamos falar também desse assunto. O Vasco da Gama venceu o Grêmio com tranquilidade 2-1, jogando em casa. O Atlético Paranaense foi um jogaço, 4-0 em cima do Cuiabá. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Flamengo 2-1. O Corinthians empatou contra o Atlético Mineiro 0-0, jogando 45 minutos com um jogador a mais. É que o Corinthians não jogou nada, nem foi para campo ontem. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2 e o Vitória perdeu em casa para a equipe do Palmeiras 1-0. Eu acho que dentro das equipes paulistas, o que podemos dizer, o Palmeiras teve o melhor resultado, obviamente, né? Venceu. O São Paulo perdeu, foi o pior resultado. O Bragantino teve um excelente resultado jogando fora de casa, um empate contra o Fluminense. E o Corinthians, um empate com gosto de derrota. Porque, olha só, vou ser sincero, hein? Arthur Ortega, você que é um corintiano fanático, você esteve presente lá na Arena de Itaquera. Me fala uma coisa, como jogou mal o Corinthians ontem, hein? Porque, vou falar uma coisa, um time que tem um jogador a mais, joga todo o segundo tempo e não chuta uma bola em gol. Pô, o que tá acontecendo com esse seu time, hein, Arthur Ortega? Edilson Lima, pífio, né? Atuação pífia no poder ofensivo do Corinthians. Eu não sei o que aconteceu com os jogadores. O Romero, que estava em grande fase, não jogou bem. O Wesley lá deu um chute pro gol. E o Roberto não recebeu uma bola. Eu não sei se o Antônio Oliveira vai mudar o time pro jogo com Juventude no meio da semana.
colocar aí o Coronado, talvez sacar o Wesley, deixar na frente só o Romero e o Roberto, e o Coronado apoiando pelo lado direito, e o nosso o meio argentino, fugiu o nome agora, nossa, não ia falar Matias Rojas, é o nosso meio argentino, fugiu, me ajude aí, pelo... Hã? Garro. O Garro. Eu ia falar Matias Rojas, Deus me livre, vou até bater na madeira aqui, Matias Rojas foi embora, graças a Deus. E aí, trabalhar dessa forma, porque o Corinthians precisava criar mais. Eu acho que o Garro tem que jogar mais próximo da área, ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar isso aí. O Fausto Vera, assim, ó, não tem condição, ele fez uma boa partida recente contra o time paraguaio na Sul-Americana, mas assim, não dá. Fausto Vera não dá, tem que o Michael voltar urgentemente como titular, né? Talvez aí no segundo tempo o Paulinho, não sei como é que vai ser o Paulinho nesse time, mas o Antônio Oliveira tem que mudar para esse jogo, porque o time do Corinthians não conseguiu furar a defesa do Atlético. Agora, é um ponto positivo. Eu tô vendo com esse time do Antônio Oliveira um setor defensivo muito mais interessante, muito mais sólido, bem postado, né, que você olha o time em relação ao Mano Menezes, outros treinadores que tinham no Corinthians anteriormente, fugiu o nome, fugiu a palavra, está demais. O time fica muito mais vulnerável, né, a gols, a gente toma muito gol bobo, muito gol fácil, né, e eu senti que o sistema defensivo do Corinthians evoluiu bastante. O Cássio não trabalha tanto como ele trabalhava antes. Quando a gente fala de Atlético Mineiro, um empate não seria algo impossível. O primeiro jogo do campeonato, né? Fala assim, o Atlético Mineiro está forte, está com um treinador novo, o Diego Milito, tem feito bom trabalho. Está um time pegador, às vezes até violento, com base depois que o Diego Milito chegou, pegador, fez o resultado na Libertadores, 2 vitórias. É um grande time. O empate não é o fim do mundo. O fim do mundo é o Corinthians jogar final do primeiro tempo e o segundo tempo inteirinho com um jogador a mais e não conseguir chutar no gol. Né? E aí, enfim, o restante a gente fala depois da atuação do maravilhoso Yuri, mas não o Alberto, o juiz da partida, Yuri. Yurelino Ferreira da Cruz, este é o nome do cidadão. Edmundo, o assunto vai ser esse exatamente, mas você viu de outra maneira essa partida do Corinthians? Porque para mim, o Corinthians não foi em campo ontem, não esteve na Arena de Itaquera, jogando com um homem a mais. O Arthur deu a opinião dele, eu quero saber da sua opinião. Foi muito mal mesmo o Corinthians ontem? Eu vou falar uma coisa, eu tô que nem o Corinthians para vocês dois. Vocês estão muito ácidos. O Edilson começa o programa, afugenta os meus ouvintes, meus internautas. Que isso, falando do Palmeiras, metendo pau nos carioca. Pô, o Botafogo fez uma grande partida, eu assisti, só não foi infeliz que tomou o gol no final, senão não estariam falando. Agora fala dos carioca, fala do juiz. Gente, eu vou ficar aqui, eu fico olhando vocês, dou um tchauzinho de vez em quando para a câmera aí, mas vou falar a verdade. Vamos, né? Vamos ser mais amáveis, vamos ser mais zens, né? Vamos ser mais tranquilos. Assim não dá. Bom, Edilson, eu vi um pouco do jogo do Corinthians, não assisti o primeiro tempo, quase assisti pouco do primeiro tempo, o segundo tempo eu assisti, Corinthians mesmo com um jogador a mais. Tem que valorizar também a seguinte, o Atlético, eu não tinha visto o Atlético, estavam falando, ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou as 2 na Libertadores, mas o Atlético jogou lá atrás. Esporadicamente ele descia, quando metia uma bola para o Hulk, soltava uma bola para o Paulinho. Eu não vi o Atlético tão perigoso como é o Atlético. Então, o Corinthians não teve oportunidade. Claro que o Corinthians, quando ele foi para o ataque, ele viu todo bloqueado. Então, o Wesley, por exemplo, também eu concordo até com o Ortega, porque ele está ficando fominha. Ele joga, ele é hábil para chuchu. Só que ele teve um lance que até o Everton tirou lá no cantinho, tal, mas em seguida ele teve mais um lance. Ele quis repetir a mesma jogada com aquele bloco na frente dele. E 2 jogadores do Corinthians ao lado, sei lá o que poderia acontecer, mas ele poderia tocar na bola.
Mas o Corinthians não foi assim tão acachapante. É que o corintiano não está mais acostumado a ver um Corinthians avassalador, um Corinthians que vai para frente. A torcida ontem foi espetacular. Olha, sinceramente, falam da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, quando eles ficam cantando, mas aquele Pororó, né? Parece que é Pororó, sei lá, um negócio assim. O Corinthians veio para vencer, mais ou menos assim. Poropopó, o Corinthians veio. Foi maravilhoso. Isso aí, essas coisas que a gente tem que mostrar para outros lugares, mostrarem as festas que fazemos no futebol não são as coisas ruins. Agora, que tem que dar uma melhorada realmente, não é, eu acho mais questão de posicionamento. Eu acho que nem o Ortega falou, não que vá tirar o Wesley, mas jogar com os 3 na frente, ou joga com o Yuri Alberto de costa para a zaga, para armar para quem vem de trás, e quem vem de trás não está sabendo chutar, à exceção do argentino. Porque o Romero, quando em vez, ele pega um bom chute. O Wesley é aquilo que eu falei, ele faz tudo, mas na hora da finalização, ele cai para o lado ele joga para o lado direito, bate, e não bate nem cruzado, bate em linha reta. Em linha reta é possibilidade do goleiro ou dos 3, 4 zagueiros que estão na frente dele. Mas o Corinthians, eu acho que tem muita coisa pela frente, é claro. Eu até dei risada no sábado, no jogo de São Paulo, quando estava assistindo, que o São Paulo começou mal o campeonato e, se não melhorar, é perigoso, que o campeonato está quase chegando ao fim. Eu fico ali, meu Deus do céu, será que eu estou ouvindo isso? E eu ouvi realmente do locutor lá que o campeonato logo chega ao fim. Claro que logo chega ao fim, quando chegar na 38ª rodada é ao fim. Mas, enfim, o Corinthians, bem postado, como o Arthur falou, meio campo, não que o Veras seja mau jogador, mas é que não está se encontrando. Então precisa ter um posicionamento melhor ali. Eu acho que o Paulinho pode ajudar na articulação, mas não sei ainda como que está a questão física dele, mas eu começaria com o Paulinho na articulação também, Edilson. Eu vou ser bem sincero para todos vocês, e principalmente para os nossos ouvintes aqui do Toque de Bola. Eu acho que o Corinthians foi muito mal ontem, tudo bem. É um Atlético Mineiro, eu tenho como poderio aqui do Campeonato Brasileiro, eu vou até falar as equipes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. São essas equipes que vão dar muito trabalho, com certeza, eu tenho quase que toda certeza que elas estarão brigando pelo título. Pode acontecer aí tropeços daqui para frente. O Corinthians, eu ainda vejo o Corinthians numa má fase. O Corinthians vai brigar mais uma vez para não ser rebaixado. Infelizmente, o Corinthians vai ser assim. Não tem todo esse time. Já andam falando, já estão sendo feitas, né, pesquisas para saber do desempenho do técnico do Corinthians. E aí fica toda essa dúvida. Mas, com relação a técnico, eu quero falar do Carpini. Olha, deixa eu falar uma coisa. Opinião é opinião. Eu acho que todo mundo tem opinião. Agora, você querer derrubar o Corinthians porque empatou ontem contra o Atlético, que é como você acabou de dizer, um postulante a título, e empata na Arena Neoquímica. Você dizer que o Corinthians, no meu modo de ver, o Corinthians vai... desculpe-me, Edilson. O torcedor corintiano não é porque estão... alguns me falam, Edmundo, o Edilson é palmeirense, eu tenho que agora declarar que realmente... A sua fala que o Corinthians vai cair é de locutor, de apresentador palmeirense. Me desculpe. Se você não. Eu falei que ele vai brigar para não cair. Ele vai brigar para não cair. Tá. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, só porque ganhou ontem, não pode brigar para não cair. Acho que o Ortega deve ser São Paulino, porque ele está quieto aí. Ele é santista, ele só joga na segunda. Santista, é por isso que ele só usa preto e branco. Ele foi ontem lá na Arena de Itaquera, porque ele foi convidado por um cliente dele. Aí ele falou assim, como esse ano eu não vou poder mais assistir jogos do Santos na primeira divisão, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Mas que o Corinthians não está bem, não está bem. Deixa eu aproveitar e falar com relação ao Corinthians. Edmundo, nós falamos do Yuri, que não é o Yuri Alberto, né? O Yuri Elino Ferreira da Cruz. Esse árbitro
não teve um bom desempenho ontem, foi muito mal. Teve vários lances que ele errou, na minha visão, eu acho que ele errou. Cartões até desnecessários para jogadores, tanto do Atlético como para os jogadores do Corinthians. Aqui a gente não está defendendo nem um time nem outro. Nós estamos defendendo o futebol. Mas você que já esteve lá dentro das quatro linhas, o que você achou dessa arbitragem de hoje? Porque para mim também foi uma grande negação a arbitragem do Yuri Elino Ferreira da Cruz. Não só ele foi mal, como outros. Mas na questão do Yuri aí no jogo do Corinthians, não pode um árbitro, primeira divisão, Série A do brasileiro, lançado agora, fez alguns jogos no ano passado, ele tem que ter uma postura diferente. É um árbitro que tem que ser respeitado e não querer que os jogadores respeitem mostrando cartão amarelo. Então ficou até ridículo essa situação. Então eu digo para você, uma média de 4 a 5 cartões durante a partida, tá bom. Agora, você passa de 6 cartões para frente e não mostra vermelho quando é necessário, e mostrou porque foi um segundo amarelo, sabe? É ridículo. Ele disciplinarmente, os jogadores engoliram ele. A hora que o Hulk lá, acho que o Hulk tomou o cartão, eu sei que o Hulk só, com aquele peito dele lá e o nariz do Hulk, acho que é pequeno, porque se é um pouquinho maior... O Hulk não tomou, não. Ó, só para você, são 7 cartões, Edmundo. Do Corinthians, o Fagner, Hugo, Ranielli, Yuri Alberto, Romero, Mateuzinho e Maicon. São os jogadores do Corinthians que tomaram cartões. O Hulk não tomou. Não, mas o Hulk não joga no Corinthians. Você está falando do Corinthians? Corinthians, mas aqui não vou te mostrar, já te falo. Se você me falasse do Atlético, eu tinha como analisar. Agora você já vira para mim, o Hulk não tomou, mas pelo amor, tudo bem. Agora eu digo uma coisa. Você vê, eu estou dizendo do Hulk porque ele foi numa reclamação como o Romero. O cartão que o Romero tomou, minha gente, foi uma falta a favor do Corinthians. O Romero deve ter falado alguma coisa que aconteceu lá na frente e o árbitro pegou e mostrou o cartão. Sabe, é o tipo do cartão que o árbitro não tem personalidade. O árbitro não tem pulso firme. Ali era só dar um gritinho com o Romero e acabou. O Romero ia baixar a cabeça e ir embora. Sabe, é um cartão que não precisaria ser dado. Então, o do Fagner, eu acho que foi justo. Esse do Fagner foi justo. Então, teve situação, que nem do Yuri. A subida, os dois subiram, se trombaram. Aí o árbitro disse que foi cotovelada, que deu. Então, se foi cotovelada, amigo, tanto foi do Yuri como o outro, mas manda embora os dois. Porque ele deu falta do Yuri, né? Não, foi falta no Yuri, mas deu o cartão porque o Yuri tinha levantado o braço junto com o jogador que foi expulso, Batalha. Então, sabe, a CBF está tomando cabeçada logo no começo. Por quê? Põe um árbitro como esse, jovem, né, que ele parece que é carioca, ele é um árbitro jovem que está sendo lançado. Agora deu uma onda na CBF e no danado do Luiz Seneme, que o cara tem que ser só grandão. Pode ver na rodada de ontem, você pegar os outros jogos, não é que o baixinho, que nem eu, o Romualdo, essa turma, não tinha direito de apitar, mas os caras só tá pondo o cara que faz academia para apitar. E o cara com academia, com aquele corpo todo, mostrar 7 cartões para o Corinthians, e acho que foi 7 para o Atlético, me ajude. Já te falo já te confirmo Tá. já. Então, veja bem, é horrível. Você pega aquele engraçadinho do Braulio, é um engraçadinho, ninguém apita sorrindo. Você tem que dar risada na hora certa, mas não é qualquer lance que ele apita que vai dar risadinha. O Mineiro que apitou Atlético e Flamengo, meu Deus do céu. Sabe? Então, Edilson, o de ontem fez pouco de ruindade que nem os outros fizeram de ruindade também. Ou a CBF analisa as coisas ou não. O seu Flávio Rodrigues de Souza, que é o árbitro paulista da FIFA, o que ele me fez no jogo do Vasco e Grêmio é um absurdo.
Todo mundo viu ó, foi sem querer. Tudo bem, a bola bateu sem querer, mas só que ele ficou de posse de bola, que nem você fica no basquete, segura a bola antes de fazer a jogada do armador do time. O pênalti a favor do Grêmio foi ridículo. Então, tudo aconteceu nessa rodada e também nós temos que pichar. Quem teve ontem lá na Arena Neoquímica não acreditava, não estava vendo qualquer coisa, o juiz estava dando amarelo. Edilson, horrível a arbitragem ontem. Até eu acho que não interferiu porque não teve lances de área. O único lance de área que houve foi o impedimento, que foi bem marcado, o impedimento do atacante do Atlético que fez o gol, que foi um impedimento no lançamento que o cara recebeu, depois o jogador fez o gol. Então, não teve assim, alguma coisa que prejudicasse o resultado do jogo, mas prejudicou o espetáculo com tanta... E qualquer encostada, ele não marcava. Agora, aqui tinha que marcar, ele pegou e foi marcando aleatoriamente. E o lance da cotovelada no Mateuzinho, você achou que foi uma jogada normal ou foi um lance para pênalti, se olhasse no VAR? Como é que você viu esse lance? Que teve o corte nos supercílios lá. Edilson, é que a gente fala, né? Vamos dizer, talvez o posicionamento dele. Mas aí está também a questão do VAR, que entra para estragar o espetáculo. Eles chamam, às vezes, para o cara analisar uma coisa que não tem nada a ver. E aí, em compensação na outra, como esse do Mateuzinho, se repetir o lance. Às vezes o cara subiu, ele mesmo não precisa fazer aquele trabalho de acotovelada. Às vezes ele sobe, só do cara subir e outro bater aqui, já é passível de ser falta. É passível de ser falta. Então, agora estou nessa ideia assim que às vezes bate aqui no peito, o cara cai, o cara vai no VAR e expulsa, ou dá cartão, ou dá pênalti. E tem horas que é necessário o VAR e horas que não é necessário. Nesse lance do Mateuzinho, teria que chamar o cara a analisar. O cara lá em cima fala, olha, a cotovelada pegou. E o agravante é essa. Sangrou, abriu o supercílio. Então, são coisas que, se nós formos analisar o campeonato, nós vamos passar o nosso programa todo e mais amanhã, depois, falando dessa primeira rodada com a arbitragem. O Tite reclamou, o Jair Ventura, que foi expulso, reclamou. Lá na Bahia, eu vi um lance, eu não sei se o Arthur depois, ele estava saindo lá de Itaquera, não chegou a ver, mas um lance que, no meu modo de ver, foi pênalti do Murilo em cima do atacante do Vitória. O atacante do Vitória está na frente. A bola cruzada, ele subiu para cabecear, o Murilo veio por trás. Mas não teve uma força comunal. Mas ele deslocou o cara. E agora, com essa mania de não apitar qualquer coisa, o time foi prejudicado. Aí o Vitória reclama. Então todo mundo está reclamando. E ontem, eu jogo mais nessa questão. Ele não teve personalidade e não soube trabalhar disciplinarmente o jogo. Não teve influência no resultado, mas foi ridícula a atuação do árbitro Yuri ontem. Foi não só a dele, mas de outros árbitros que apitaram aí partidas lá, o árbitro também, o André Luiz, o Schettino, que foi o árbitro lá do jogo no Serra Dourada, do Atlético Goianiense contra o Flamengo, também foi outro árbitro que pisou na bola, né, Edmundo? Foi, mas antes de nós falarmos do Flamengo, Arthur, você que estava no campo, como que você analisou a questão dele, o árbitro? Da forma que ele estava trabalhando? Você tem uma análise, porque o cara que está no estádio, Edilson, ele vê de uma forma. A gente está, eu tranquilinho lá na televisão, olhando, então eu analiso porque fica fácil, não tô na emoção do estádio, né? Arthur? Você que poderia nos ajudar nesse ponto também. Edmundo, você falou muito bem. Quando você vai no estádio, você tem uma ótica diferente, né? Primeiro, só para registro, o Edilson falou os cartões amarelos do Corinthians. Acrescenta mais um amarelo para o Antônio Oliveira, treinador, mais um para o Carlos Miguel, amarelo, e o vermelho para o próprio treinador. Do Atlético aqui foram o Everson, Saraiva, Gemerson, o Batalha, né, que tomou o amarelo e o vermelho, e o Hulk também tomou o amarelinho, tá? O Edmundo tinha acertado. Você chegou a falar que o Hulk tomou amarelo, né?
O que me chamou a atenção, dois pontos lá na arena, né? Primeiro, o seguinte: o juiz ele perdeu o controle do jogo de forma imediata, tá? E ele estava próximo do lance, ele é um árbitro que corria próximo do lance. No lance da expulsão do Atlético Mineiro, é isso que eu não gosto na arbitragem, me irrita isso daí. Pô, o cara já tem amarelo, o cara dá uma segurada. Fala, não vou expulsar ele não, vai estragar o espetáculo. O cara bateu, tem que ser, tomou amarelo, bateu de novo, tem que ser expulso, tem que aplicar a regra. Quando ele correu pro lance, eu acho que foi o Yuri Alberto que foi derrubado, ele chegou e ele hesitou. Na cabeça dele eu fiquei imaginando, ele falou, olha, tava pensando aqui, será que esse tem amarelo? Aí, acho que esse tem. Se eu expulsar esse, os caras vão brigar comigo. Ainda tem muito jogo para rolar. Foi a impressão que passa. Quando ele chegou lá, ele demorou. O que aconteceu? Juntou aquele bolinho de jogador do Atlético, bolinho de jogador do Corinthians. O que ele tinha que fazer? Puxa o amarelo, expulsa o cara. Os caras do banco do Corinthians que entraram gritando já dá um amarelo para quem tá gritando lá no banco, então manda sentar. Aí eles já só fecham o bolinho no time do Atlético, chama os caras, conversa. Eu não sou árbitro, eu nunca fui. Eu digo mundo que me corrija se eu estiver errado. Mas ele já tirava já metade do bolinho, porque o jogador do Corinthians não ia pressionar ele. Entendeu? Ele demorou, hesitou, aí ele foi, puxou e expulsou. Aí o Everson, que fez um carnaval com ele, o goleiro do Atlético Mineiro, no primeiro tempo, foi lá, fez outro carnaval no segundo tempo, de abandonar a área, balançar os braços, né? E, eu tô sendo, né, prejudicado, etc. E aí ele deu um amarelo pro Everson, justo, né? O que aconteceu? O Everson fez cera o jogo inteiro. O Everson ia bater o tiro de meta, o que eu fazia? Eu olhava pro juiz. Sabe o que o juiz fazia? O Everton ajeitava a bola sem pressa nenhuma, uma cera desgraçada do Everton, entendeu? Ele olhava para outro jogador e chamava o jogador para conversar. Ele estava conversando com o jogador meio de campo, ou seja, disfarçando, porque falou: o Atlético tá com um a menos, se eu for lá expulsar o Everton, tô ferrado, os caras vão vir para cima para mim, são 2 a menos, tem que expulsar. O Everton fez uma cera horrorosa ontem. Toda a bola que saía, ele se jogava no chão, ele mudava a posição no lugar, aí olhava a grama se estava tudo certo, ia tomar água, e eu só de olho nisso aí. Aí ele fazendo a cera e o juiz de costas para ele. Tentando puxar assunto, os jogadores não queriam nem conversar com o juiz. Ele virava e ficava puxando assunto, né? Dava um tempinho, ele ameaçava botar o apito na boca, e o jogo rolando lá. Foi 7 minutos, depois mais 3 que adicionaram, e desses 10 minutos, acho que ficou 1 ou 2 com bola rolando. Então, os jogadores deitados, os jogadores do Corinthians, ele errou para os dois lados, fez besteira para os dois lados, marcou falta errada para os dois lados, entendeu? No Romero, acho que caiu na sequência, o jogador do Atlético fez a mesma, né? Ele foi e deu a falta, ou seja, deu dois lances parecidos. Aí você fica assim, ele perdido, sabe? Até o direcionamento, quando o juiz olha para o lance, ele olha para o canto, para a linha de fundo, olha para frente e fala: não, peraí, o que eu faço? Perdidaço. Você vê que até os bandeirinhas, você vê que o auxiliar de arbitragem chegou a determinado momento passar alguma orientação para ele, porque olha, muito fraco, assim, estragou o espetáculo. O jogo foi ruim tecnicamente. Corinthians e Atlético tem que ser cobrado por um jogo melhor, mas o juiz aí teve parcela muito importante para deixar esse jogo bem chato, hein? Com certeza, ficou muito chato, mas chato ainda foi o resultado para o Corinthians, que eu volto a frisar aqui, vai brigar para não ser rebaixado. Tudo bem. Vão querer falar que o Palmeiras vai ser rebaixado? Mentira, o Palmeiras vai ser campeão novamente, vai ganhar mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver, o Palmeiras vai arrebentar esse Campeonato Brasileiro. Aí, não com o futebol de ontem, Não, mas ontem eles só estavam treinando, foi só um treininho que eles fizeram. Ei, você não conhece bem o time do Palmeiras, o Abel faz um trabalho diferenciado, porque o Palmeiras é uma equipe que vai vir com tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, para ir disputar o título mundial. Vamos esperar. Eu acho que o Arthur tem a mesma opinião sua, não tem, Arthur? Olha, eu não. Acho que eu acho. Você vai. Eu acho que o Corinthians sobe para começar, o Corinthians tem a terceira ou quarta folha do campeonato. Tem que mostrar mais serviço, né? O treinador está começando agora.
Antônio Oliveira. Eu vou num pensamento mais otimista. E pelo que eu vi dos jogos do brasileiro, tentei acompanhar os melhores momentos, eu tô vendo um monte de gente que tá brigando para não cair. Então, assim, aí quando você olha a situação no brigar, eu falo, não é possível que o Corinthians não jogue melhor que o Vitória, melhor que o Cruzeiro, melhor que o Criciúma, melhor que o Juventude, melhor do que o Cuiabá, por exemplo, melhor que o Botafogo, que o Botafogo tem a versão 2023, segundo semestre. Melhor que São Paulo. Melhor que o São Paulo, também está na fase de... Aliás, o São Paulo joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro e acabou de passar que o Rames Rodrigues está machucado e não jogará. É uma piada isso aí, né? Bom, enfim, não vou falar do São Paulo, falando do Corinthians. Então, assim, eu acho que foi do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras... Eu perguntei se você acha que o Palmeiras vai ser, que nem o Edilson falou, vai ser o campeão? É o favoritíssimo. Favoritismo. Não, favoritismo tem todo. O Juventude também é favorito. Eu quero saber... A minha pergunta foi em cima do que o Edilson falou. Palmeiras vai ser campeão mesmo? Não dá para cravar agora, não. Aliás, numa próxima segunda-feira ou na outra, o Edilson, ele, tradicionalmente, terceira, quarta rodada. Quarta rodada. Após a quarta rodada, vai ter que estar todo mundo aqui ao vivo conosco. Na quarta rodada, todo mundo vai dar a sua opinião dos 4 primeiros colocados e os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Aí vão falar assim, mas são 4 rodadas, já dá para saber alguma coisa. Sim, se na primeira eu já estou falando que o Corinthians vai brigar para não cair, que o Palmeiras vai ser campeão, vocês querem mais o que? O Edmundo já falou, o Arthur já falou que o Cuiabá, a Juventude, essas equipes são fracas. Que nada, vocês vão ver o Cuiabá vai dar trabalho ainda, viu? Vai dar muito trabalho aí nesse Campeonato Brasileiro. Os treinadores que se cuidem aí, porque eu acho que na segunda rodada já vamos ter quedas de 2 ou 3 treinadores na segunda rodada, hein? Do Campeonato Brasileiro. Tem treinadores aí já um deles é como o Arthur ia falar do São Paulo, o Carpini. Já o Carpini tá na corda bamba. Se perder para o Flamengo na quarta-feira, meu amigo, pode ter certeza. Agora à noite está tendo uma reunião lá no CT da Barra Funda com o Muricy Ramalho, diretores do São Paulo e o técnico São Paulino, porque a torcida não quer mais o Thiago lá. Vamos esperar. Pois não, Arthur? Edilson, só um minutinho que tá vindo o áudio aqui. Pênalti pro Flamengo, mais um. Pênalti? Pênalti, mais um pro Flamengo. O jogo já acabou, mas resolveram dar mais um pênalti. O André Luiz conseguiu essa? Conseguiu. Mais um pênalti pro Flamengo. Quero que os caras já foram embora do estádio, hein? Então, só para terminar a questão aí do Flamengo, do André Luiz, Chiquitino, Esquitino, sei lá, Escantino, é outra posição para que o amigo do Ortega, o Jair Ventura, foi expulso. E aí eu sei que foi o Ortega que mexeu os pauzinhos para que acontecesse isso. Né? Eu acho que o Arthur joga aí nessas bet não sei das quantas aí, pediu, né? Para ser expulso o Ventura para ele ganhar uns trocadinhos. Mas brincadeira. O Tite, que é um cara tranquilo, nunca falou nada, nem brigou com o Felipão nunca, ele falou que o árbitro foi horroroso, então foi realmente, foi lastimável esse André Luiz aí, Chiquitino, Sequetino, alguma coisa assim. E esse pênalti, Edmundo, foi no mesmo estilo que o Mateuzinho sofreu, aquela cotovelada, e ele foi lá, aí é aquela questão que você falou, aí a gente concorda com aquilo que você tem colocado, que vai ser essa briga o Campeonato Brasileiro inteiro com relação ao VAR. O árbitro vai ter uma atitude dentro de campo, o VAR vai ter outra atitude fora do campo, vai chamar, e aí eles vão mudar tudo, porque aí que tá. O VAR é quem deu esse alerta para o árbitro, o André Luiz, que foi pênalti. Então, quer dizer, fica essa situação. Aonde que eu falo para vocês, o que acontece? Quem está no VAR, agora o cara do VAR é FIFA. E esse Wagner Valway lá, sei lá, não sei direito o sobrenome dele, ele foi árbitro FIFA. Por incrível que pareça, meus senhores, foi árbitro FIFA. Aí parou porque é ruim para chuchu. E tá lá em cima. Como ele foi árbitro FIFA, e o rapaz aí, o André Luiz, é novo, é árbitro mineiro, que está agora tentando ter um estrelato, ele foi do Wagner Valway aí, porque foi o cara do VAR que chamou. O que não aconteceu com o cara que estava aqui no VAR do jogo do Corinthians. Por
eles trabalhassem todos no mesmo nível, iguais, o que aqui é lá, não teria sido pênalti lá e ninguém reclamaria do pênalti aqui. Agora, o torcedor corintiano que assistiu, que viu depois, no sei lá onde, no Fantástico, no Troca de Passe, sei lá onde, que viu como deram aquele pênalti, claro que vai reclamar eternamente que o árbitro não deu pênalti no Mateuzinho. É falta de trabalho técnico, de critérios técnicos que tem que ser estudado. E isso eu falei, Edilson, Ortega, Chicão, que não está hoje, eu falei bem antes, que deveria ter um trabalho técnico entre VAR e árbitro. Não é só fazer trabalho com árbitro e fazer um trabalho lá no escritório com o pessoal do VAR. Eles tinham que se juntar, sentar junto com o cara, passar alguns jogos e tentar os caras que analisam o VAR e os caras que estão apitando, para ter um conjunto sobre isso, Edilson. Vamos esperar. O árbitro de VAR aqui na arena foi Daniel Nobre Bins, que é da FIFA também. Então, quer dizer, não fez nada para ajudar o árbitro de campo, o senhor Yuri. Mas vamos fazer o quê? Vamos falar um pouquinho desse São Paulo, porque o São Paulo, como eu já disse, perdeu logo na estreia do Campeonato Brasileiro, uma derrota que não agradou nada à torcida são paulina, não agradou ao técnico são paulino, o Thiago Carpini, e muito menos aos jogadores. Essa derrota 2-1 para o Fortaleza, jogando em casa, está atrapalhando o trabalho da equipe do São Paulo. Nesse momento está tendo uma reunião lá no CT da Barra Funda, Thiago Carpini, Muricy Ramalho, os dirigentes, o presidente não está presente, o presidente de São Paulo não está presente, mas está tendo uma reunião muito séria nesse momento, porque ou o São Paulo toma jeito e vence do Flamengo, mas não é vencer por sorte ou vencer por ajuda de arbitragem, tem que vencer e convencer, porque se não conseguir um bom resultado, com certeza o Thiago Carpini será dispensado. Nós conversávamos, né, Edmundo, ainda no Campeonato Paulista, na chegada do Thiago Carpini, o Arthur, não me lembro se ele estava naquela noite, com relação dos jogos, né, que ganhou campeonato, isso e aquilo outro, ele estava bem nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas ele via na sequência do Dorival Júnior. Não era ele, era o time de São Paulo que estava na sequência. A hora que ele começou a querer implantar todo o seu trabalho, porque é óbvio, cada um vai implantar o seu trabalho, aonde que ele chegar, ele vai querer colocar o seu trabalho, não vai falar, olha, eu vou fazer aquilo que ele estava fazendo, vamos dar uma continuidade, mas eu quero dar os ajustes que eu quero. Aí o São Paulo caiu, e caiu de uma maneira brusca no seu rendimento. Você acha que o São Paulo tem condições de se fortalecer só tem amanhã, porque hoje já foi o treinamento, de se fortalecer para conseguir um bom resultado diante do Flamengo na quarta-feira, Edmundo? É possível de um bom resultado, isso é normal. O futebol tem dessas coisas, né? Assim, aparentemente, e se for colocar quem é o favorito, é o Flamengo, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Mas tudo pode acontecer dentro do futebol, talvez um bom jogo que faça o São Paulo. O que eu analiso dentro do São Paulo é o quê? O Carpini tem o quê? O segmento dessas porcarias de sair jogando. E nós vimos no sábado, e você estava comigo no segundo tempo, principalmente, o goleiro que está na seleção não sabe sair jogando. Está um bicão para a lateral. A zaga do São Paulo não sabe sair jogando. O meio-campo do São Paulo não sabe receber a bola. Então, se ele quer implantar essa filosofia porque ele acha que é o Guardiola, porque todo mundo, o Fernando Diniz era Guardiola, aí esse Carpini é Guardiola. Cada um tem o seu trabalho, o seu jeito de pensar. E se o Carpini continuar nessa filosofia de não... O São Paulo ficar só no ataque depois que formaram toda a movimentação da defesa. Nós vimos um Fortaleza totalmente na defesa e o São Paulo só fazia aquilo, tocava a bola, daqui a pouco teve uma hora que foi um absurdo. O lateral esquerdo do São Paulo estava no campo de ataque e atrasou a bola lá atrás para o goleiro. Então já não tem esse jeito.
Ou o Carpini muda a ideia, começa a colocar o São Paulo mais para frente, ou é isso que você acabou de falar. Ele vai se arrebentar e vai embora. Não sei se seria bom para o São Paulo ou não, né, Ortega? O que você acha, Arthur? Exatamente, Edmundo. Assim, ele já perdeu o grupo, né? Você lembra do Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni tinha perdido o grupo, o São Paulo venceu na Sul-Americana, mesmo assim ele caiu? Não tem jeito, entendeu? Essa questão, essa pressão do Rames Rodrigues. Aliás, eu não sei que o torcedor São Paulino vive discutindo com os meus amigos são paulinos. Assim, nossa, olha o Rames Rodrigues como bate bonito na bola. Olha, ele até jogou bem. Ele fez quantas assistências? Quantos gols? Olha quanto que o cara ganha, meu. Entendeu? O cara não se esforça, tá sempre... não treina, né, pessoal? Pelo menos as informações que ele tinha, ele não se dedica aos treinos, tem que estar sempre... Machucou de novo, acabou de sair. Não joga contra o Flamengo, o torcedor de São Paulo. Nossa, que bonito. Como ele joga elegante. Como ele bate bonito na bola. Para com isso aí, me acorda. Esse Rodrigo não tá com nada. Entendeu? Ele foi anunciado na Copa do Brasil, fizeram um baita de um auê. Quem jogou bola foi o Lucas Moura. O Lucas Moura que jogou bola. E o Lucas Moura tá machucado, junto com o Ferreirinha, o Wellington Rato, Rafinha, o Luiz Gustavo também, que entrou bem. Vamos levar em consideração tudo isso daí. Acho que são 8 no total que São Paulo tem. Machucados. Tem um também até que foi contratado recentemente, que eu não me recordo agora. O Ferreirinha, enfim. Isso também contribui para o péssimo trabalho o Sabino, lembrei, o Sabino, o zagueiro também, que poderia reforçar, tá machucado também. Questão de tempo aí, de dias aí do Carpini cair. Nossa, o Edilson falou muito bem. O São Paulo tem que ganhar, né? E tem que mostrar um bom futebol. Você acha que isso vai acontecer justo com o Flamengo fora de casa? É muito difícil. Não sei que os caras fechem com ele. O São Paulo faz 4-0 no Flamengo, torcedor ovacionado. Futebol tudo pode acontecer, mas a tendência é que já na próxima semana o São Paulo tem um treinador novo. Ou você acha que a diretoria não está fazendo uns contatinhos aí, falar, olha, e aí, algum português perdido por aí, né? O diretor de São Paulo pode até desmentir, né? Mas eu não duvido não que tenha já pensando aí no cargo, quem vai substituir Thiago Carpini. Com certeza, já estão sendo feito esse trabalho aí. Eu acho que vai ser um jogo muito... Olha, essa próxima rodada, só para vocês terem uma ideia, olha só que rodada interessante que nós vamos ter. Bahia e Fluminense, Cuiabá e Vitória, Bragantino e Vasco da Gama, Grêmio e Atlético Paranaense, Fortaleza e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Criciúma, Juventude e o time do Povo, Palmeiras, o futuro campeão e Internacional, Flamengo e São Paulo, Botafogo e Atlético Goianiense. Palmeiras e Internacional. Que jogo vai ser esse? Porque são duas equipes que estão aí, são equipes primeira rodada, início de campeonato, mas são equipes poderosas. Esse é um baita de um clássico nacional que nós teremos. Palmeiras vai encontrar dificuldades para vencer o Internacional, Arthur? Não, o Internacional ainda está se ajeitando, fez um péssimo campeonato gaúcho, fez boas contratações, mas não está conseguindo montar o time, não. Acho que o Palmeiras é favorito também. E para você, Edmundo? É um jogo que o Palmeiras deve ganhar novamente, né? Palmeiras não tá aquele Palmeiras que eu gosto de falar do Palmeiras, aquele Palmeiras avassalador, aquele triturador de... Você não gosta do Palmeiras? Você não gosta do Palmeiras? Eu estava falando bem do Palmeiras, você estava descendo a linha no Palmeiras? Eu não entendi isso. Eu não gosto do Palmeiras, não. Eu estou analisando o Palmeiras. O Palmeiras que eu gosto é aquele Palmeiras que vai para cima do adversário, aquele que com 10, 15 minutos de jogo já está 1-0, às vezes com 5 minutos já está 1-0. O Palmeiras de ontem, pelo amor de Deus, é que o Vitória não aproveitou a chance. O goleiro está lá para isso. O Everton fez 2 defesas importantíssimas, mas o Palmeiras fez aquilo. E por incrível que pareça, acredite, meu querido torcedor palmeirense que está nos ouvindo, Palmeiras ontem jogou a lá Tite, a lá aqueles treinadores, Carilha, aquele treinador que gosta de se defender, hein?
Então, o Palmeiras, se fizer o mesmo jogo de ontem, não que o Internacional vá ganhar. É como o Arthur falou, tá arrumando a equipe internacional. Mas se o Palmeiras jogar igual, é jogo para empate. Para mim, é um jogo para empate. Ó, o Wagner Rizzo está mandando aqui. Chefe, é o seguinte, o Palmeiras, você conhece muito bem. Está fazendo apenas um treinamento, como disse o Edilson. Você está por fora. O Palmeiras vai ganhar tudo. É aquela história de palmeirense. É que eu falo, o corintiano, se o Corinthians ganhar ontem, o que você está falando hoje, os caras arrebentavam com tudo que a gente tem aqui na rádio, porque você falar que vai cair, ele que tivesse ganho do Atlético, não ganhou. Agora, o Palmeiras, o Wagner, o Palmeiras treinou, o Palmeiras, se não jogar aquele futebol que eu gosto do Palmeiras, não tem condição de ganhar assim fácil do Internacional. Sempre o Palmeiras vai ser favorito jogando na arena. E quando não, a tia Leila vai lá e acerta as coisas com o VAR, né? Daí é outra coisa. Tá certo. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente, porque o Arthur Ortega tem compromissos agora nesse momento, tem que ir embora. Arthur Ortega, obrigado pela sua participação. Só me dá o resultado. Juventude e Corinthians. Vai ser apertado, 4-0 pro Corinthians. Pronto, então tá bom. Nem vou falar de mais nada, porque eu já vi... E o São Paulo? E o jogo de São Paulo? Flamengo e São Paulo. Vai ser 4-0 pro São Paulo também. O Carpini vai sair ovacionado pela torcida. Todo mundo vai gritar, fica Carpini, né? E eu termino, inclusive, com uma frase do Carpini, muito importante. Não posso deixar de concordar que quanto mais ganhamos, mais próximos estamos de perder. Isso aí é o Carpini, muito bom. Um abraço para vocês, até a próxima segunda. Valeu, Arthur. Olha, só antes de você ir embora de vez, Santos e Paysandu, sexta-feira. 2-0 Santos. Tá certo. Arthur, obrigado, boa noite para você, bom trabalho. A gente vai se falando ao longo dessa semana. Um grande abraço, meu querido. Aí a participação do nosso querido Arthur Ortega, também participando aqui do nosso Toque de Bola especial. Edmundo, eu acho que essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai começar a se ajustar as coisas para as equipes, porque assim, a primeira rodada é sempre aquela de apresentação, a segunda já é onde que vai colocar o time de uma maneira bem mais forte. Por isso que eu estou te falando, esse jogo, Palmeiras e Internacional jogando em casa, vai ser um jogo bem mais complicado para a equipe do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem todo o potencial para conseguir um bom resultado. A gente sabe da força que o Palmeiras tem dentro de casa, jogando diante da sua torcida. Mas mesmo ainda não tendo se acertado dentro de campo, o Internacional pode dar trabalho para esse Palmeiras, né, Edmundo? Não, com certeza. O Arthur já falou para nós agora há pouco que o Inter está acertando, fez contratações, Borré, né? Borré é uma contratação de vulto, uma contratação de peso. Então não tem, né? O Valência também, o time do Inter tem que se ajustar. Se ele conseguir se ajustar realmente com os craques que ele tem no time, né? O Alan, tudo mais, vai dar trabalho, mas é aquela história, jogar no Aliança é uma pressão do Palmeiras. Eu vou nessa de que, se o Palmeiras jogar o futebol que eu vi ontem, eu acho que o Inter tem possibilidade não de ganhar, mas de tirar um empate aí no Allianz Parque. E com relação ao que você falou das equipes, concordo, falamos, cada um deu sua análise, mas eu concordo só num ponto que você colocou. Você, na primeira rodada, jogou no seu campo, você tem que ganhar. Se você quer ter chances e condições de ficar bem com a torcida, que você tem que ganhar na frente da sua torcida. Isso é imponderável que não aconteça. Você viu que o Inter, que nós estamos falando, saiu perdendo do Bahia, e o Bahia jogando mais que o Inter. Conseguiu a vitória lá. O Atlético Paranaense estraçalhou em cima do Cuiabá, jogando em casa. O Fluminense não aproveitou a oportunidade. O Vasco, que todo mundo fala, o Vasco sempre está mal, o Vasco não sei o quê, ganhou do Grêmio. Então, isso eu concordo com você e com o Arthur.
time que joga em casa, principalmente na primeira rodada, depois no desenrolar do campeonato, às vezes a equipe visitante está muito superior, tal, a gente vai ver, mas na primeira rodada você tem que mostrar para que veio. E o Corinthians, como agora, eu só concordo nesse ponto, deveria ter ganho o jogo. Analisamos inteirinho o jogo do Corinthians, mas o time que joga em casa na primeira rodada tem que ganhar. E o Corinthians agora jogando fora de casa, diante de um Juventude, o que você pode dizer? Será que é um jogo diferenciado, uma equipe que está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro? Pegar um Corinthians que não está forte ainda, eu acho que o Corinthians ainda precisa de um grande ajuste para se fortalecer dentro de campo? Vai ser um jogo que o Juventude ontem contra o Criciúma, claro, eu não vi o jogo completo, mas vi os melhores momentos, o Juventude não entregou o jogo fácil, não. Foi buscar o empate, né? O Criciúma teve mais oportunidade, aquilo que a gente falou, né? Tá jogando em casa, tem que ir para cima, tem que ganhar o jogo. Tava com possibilidade, mas o Juventude não é um time fraco assim, de dizer, vai perder todas, né? Não é, mas tem uma possibilidade. Por plantel, aí eu digo, por plantel, aí vai depender de como o Antônio Pereira vai colocar a equipe, né? Conforme ele for colocar a equipe do Corinthians tem um plantel melhor que a do Juventude. Então, eu não analiso, claro, de 4-0, pode acontecer, futebol é futebol, mas o Corinthians vai trazer uma vitória, mas vai ser aquela vitória assim, ou 1-0, tá, ou no empate está 2-1 para o Corinthians, mas o Corinthians deve trazer a vitória lá do Sul, Edilson. E jogando em casa, mas no interior paulista, lá em Bragança, o Bragantino consegue uma vitória diante do Vasco da Gama na quarta-feira? Me surpreendeu a equipe do Vasco, mas também foi surpreendente a equipe do Bragantino lá no Rio. O Bragantino lá no Rio foi buscar um bom resultado e jogando de igual para igual, teve chances e quase as chances do Fluminense, que também eu estava assistindo o jogo do São Paulo, eu vi depois os melhores momentos. Mas o Vasco não tem aquele time que a gente fala assim, não, esse Vasco vai... Eu acredito que o Bragantino deva, suadinho ali, fazer o seu 1-0 em cima do Vasco. Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, e aí nós vamos ver. A próxima rodada, então, a rodada do final de semana promete também, viu? Nossa Senhora, eu estou vendo os próximos jogos aí, vai ser jogos importantes. E sexta-feira, Santos e Paysandu. Falar. A gente não pode deixar de falar do Santos, né? Tá na Série B, mas temos que falar também da Série B agora. Não, o Santos é Santos, não tem como não falar do Santos. Só que o jogo vai ser sábado, viu, Edilson? Às 16h30, já mudaram para sábado. Joga de portões fechados, que o Santos tem aquela punição ainda do final lá do ano passado, lá no jogo do ano passado. A CBF ainda tem 3 jogos sem torcida lá na Vila Belmiro, né? E sábado vai ser às 16h30. Mas essa questão aí da torcida, eu estava lendo assim por alto, eu não li, não me aprofundei nesse assunto, não sei se você está por dentro. Me parece que seria só torcidas organizadas que não era para entrar, seria livre para o torcedor normal, os organizados que não poderia. Só que aí é aquela questão, como é que você vai barrar a torcida organizar? Por exemplo, não é o meu caso, mas vamos supor, se eu sou torcedor do Santos, eu tenho a camisa Torcida Jovem do Santos, não posso entrar com essa camisa. Eu vou com a camisa de quem? Do Santos. Eu não sou da torcida jovem, eu sou um torcedor normal. Quer dizer, ficou meio assim, eu não me aprofundei nesse assunto, estou sendo sincero, Edmundo, estou só colocando para você, não sei se você chegou a ver essa questão, mas eu vou me aprofundar entre hoje e amanhã, para que ao longo dos próximos dias a gente bate um papo, de repente vem até falar sobre isso daí. Mas pelo que eu entendi, o Santos fez um acordo porque realmente ele teria mais jogos sem torcida, acho que eram 6 jogos. 6 jogos. Então, daí eles fizeram um acordo de não ter nenhum tipo de torcida. Até aventou-se a ideia que teve no ano passado, só mulheres e crianças, né? Então, foi isso que foi aventado. Mas parece que o TJD que definiu a questão, né? Parece que o TJD realmente ele não aceitou, né, a proposta. Essa da torcida
de não ter torcida uniformizada, eu acho que não passaria também disso. Eu acho que dificilmente passaria, e você acabou de explicar o porquê que não passaria. Mas eu até gostaria, se eles quisessem ajudar, né, o Santos para ter alguém, crianças até 10 anos, até 15 anos, sei lá, porque passou de 14, tá 10 anos, 10 ou 12 anos no máximo, porque senão vai os maiorzinhos, vai bagunçar. Mas eu acho que tá bom, diminuiu apenas 3 jogos só, então já começa. E o jogo contra o Paysandu, então, na minha opinião, o Santos deve ganhar. O Santos é aquela história, né? O Santos se preparou para a segunda divisão, né? A equipe vendeu alguns jogadores, né? Vendeu, emprestou, e está mantendo a turma que ele está levando, que o Carille levou, né? Com o Gil, com o Juliano, com o Joaquim, com esqueci o nome do Guilherme, então o Pituca que voltou, então o Santos vai se manter nessa aí. É um time que nem o Arthur já tinha falado no começo, é um time que vai brigar não só pelo título, como uma classificação fácil para a Série A do ano que vem, de 2025. Com certeza, eu acho que o Santos não vai ficar por muito tempo, eu acho que o Santos só vai ficar esse ano no Campeonato Brasileiro da Série B, tem um grande potencial, mas é aquilo que você mesmo disse, das outras equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos na primeira rodada, teremos muitas rodadas pela frente, são 37 rodadas que teremos pela frente. Pode acontecer alguns tropeços e, de repente, as coisas se descambar. Mas a gente não torce para isso, a gente torce para que o Santos consiga um excelente trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro. Edmundo, estamos chegando ao final do nosso Toque de Bola especial. Segunda-feira, provavelmente já teremos um convidado especial aqui. Estamos fazendo os últimos acertos aqui. Um dirigente para falar do campeonato paulista, campeonato brasileiro, enfim, de competições que está disputando uma equipe que é muito carinhosa para todo mundo. O Clube Atlético Juventus. Então a gente está acertando os ponteiros aí. Colocar alguém do Juventus para falar aqui também no nosso Toque de Bola especial. Tá certo, Edmundo? Tomara sim, tomara, porque foi uma pena o Juventus não ter se classificado para jogar a Série A o ano que vem. Mas está fazendo um bom trabalho, está voltando aos poucos a ser aquele querido Juventus. Tá bom, pessoal? Estou indo embora. A gente fica triste porque a gente queria muito mais, mas segunda-feira estaremos de volta com as nossas análises e, com certeza, vendo as equipes paulistas voltar ao comando do Brasileirão, porque é muito chato a gente só ter, no caso, só o Palmeiras como o expoente dos paulistas. Antes, os paulistas, quando estavam os 4, era sempre os paulistas, estavam no mínimo com 3 ali na boca para ser campeão, se não classificar facilmente. Mas, enfim, isso não aconteceu. Segunda-feira estamos de volta, Edilson. Um grande beijo, feliz semana para todos vocês, hein? Um beijo e fui! Obrigado, Edmundo. Segunda-feira, com certeza, estaremos juntos aqui no nosso Toque de Bola especial para falar muito a respeito do Campeonato Brasileiro, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira rodada, né? A segunda vai ser no meio de semana, a terceira rodada no final de semana, e também do Campeonato Brasileiro da Série B. Por causa do Santos, temos que sempre dar uma pincelada. Se a Portuguesa estivesse também disputando com o campeonato, estaríamos falando também da nossa querida Portuguesa de Desportos. Foi um prazer muito grande poder estar com todos vocês, ouvintes aqui da nossa Web Rádio CDR, para o nosso internauta no CDR Esportes Pro. Também a gente está acertando os últimos detalhes para fazer tudo certinho, para que tudo dê certo e a gente coloque de uma vez por todas tudo nos seus eixos e o nosso CDR Esportes Pro dê aquela alavancada aqui também no canal do YouTube. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês, que todos possam ter uma excelente noite, uma excelente semana, super abençoada por Nossa Senhora, e aquilo que eu digo sempre, um beijo do tamanho desse mundo para todos vocês. Você acabou de ouvir aqui pela Web Rádio CDR o programa Toque de Bola Especial. Apresentação Edilson Lima. Direção de Esportes da Web Rádio CDR, Edmundo Lima Filho. Direção-geral, Cris Silva.